E aí, pessoal, tudo bem? Na última quinta-feira, a Federação Paulista anunciou que não vai realizar a Copa São Paulo de 2021, Copa São Paulo de Júniores. Não vai acontecer, tá? Não é que assim, vamos ver se de repente acontece, na verdade está suspenso indefinidamente, ou anunciou um adiamento, ou vamos fazer um plano para jogar... Não vai acontecer. A segunda vez na história. Desde que a Copa foi criada, lá em 69, ela não foi realizada em 87, mas aquilo foi uma questão econômica. Era um período em que estava tendo uma transição na Copinha, ela estava começando a ficar muito grande, e quem bancava a organização do torneio era a Prefeitura de São Paulo. Tanto que a Prefeitura de São Paulo que criou o torneio e organizava esse torneio até o final dos anos 80. Tanto que ele era todo disputado no município de São Paulo. Todos os estádios eram no município de São Paulo. Só que daí quando o torneio vai inchando, vai ficando cada vez mais difícil, começa a ter que fazer parcerias com outras cidades, vai ficando muito caro, e daí a Prefeitura de São Paulo já estava começando, não vou realizar esse ano, tudo, até que a Federação Paulista assume a organização do torneio. Eu concordo com a decisão de não realizar, tá? A gente está num momento da pandemia que volta a ser crítico, então as condições para se realizar o torneio, as condições para se realizar o torneio, os profissionais já estão complicadas, com um monte de casos de Covid pipocando nos clubes brasileiros, sul-americanos, e até na Europa, nos Estados Unidos, no caso do NFL também está tendo um monte, no caso do esporte universitário americano está tendo mais ainda, que a gente não fala tanto. Então acho que não teria condição, tá? Não faz sentido. Até porque é um torneio legal, importante, mas também não é um torneio tão fundamental ali para a economia do futebol como, por exemplo, é o Campeonato Brasileiro. Tá? Que daí, então, você acaba fazendo um esforço para o torneio acontecer, e também porque tem mais dinheiro envolvido, então você eventualmente consegue gastar um dinheiro a mais para viabilizar certas condições de segurança, como, por exemplo, isolamento do jogador, teste, viagem com mais cuidado, tudo. Copa São Paulo não, os caras vão vir de ônibus ali, atravessando o país, para chegar aqui no estado de São Paulo, ficar alojado muitas vezes em alojamentos, hotéis não tão bons assim, que talvez não oferecessem tanta segurança, né? Então, não vale a pena. A operação para viabilizar uma copinha segura seria muito cara. Pensando que a Copa São Paulo, ainda que você resolvesse enxugar, não fazer com mais de 100 clubes, fizesse, sei lá, com 40... ou com 20, ela seria uma operação complicada também. Você teria que espalhar os times numa região do estado de São Paulo só, né? Não daria para ficar sendo no estado inteiro, teria que ser numa região para conseguir diminuir viagens, tudo. Mas você teria que conseguir a quantidade grande de estádios para jogar nessa época do ano, e que você talvez não tenha disponível. Porque o futebol está rolando, o futebol profissional continuará rolando, e vai emendar com o campeonato estadual, então alguns times vão estar fazendo preparação também, tudo, e talvez por causa da pandemia, alguns times de interior até que, em vez de fazer pré-temporada em outra cidade, sei lá o que, vão fazer pré-temporada na própria cidade mesmo, para reduzir custos, então vão ter que usar os seus estádios para treinamento, porque muitos não tem centro de treinamento, né? Usa o próprio estádio para treinar. Então, acho que ficaria uma operação inviável, tá? Acho que não teria muito como fugir disso. Fora que, como o futebol vai estar acontecendo, a atenção que a Copinha teria, a cobertura que ela teria, seria muito menor, né? Então, com isso, não vai ter tanta gente vendo e não vai ter tanta gente dando retorno aos patrocinadores, que é o que talvez ajudasse a viabilizar o custo de se fazer uma Copa São Paulo num momento de pandemia. Então, uma Copa São Paulo muito mais cara, com uma operação muito mais cara, tá? Isso colocado é uma pena, porque para o mundo, para o universo de categoria de base, a Copinha é muito importante. E eu já fiz aqui vídeo sobre a Copinha, defendendo a Copinha inchada. Porque o pessoal fala, não, a Copinha está muito inchada, muito time de empresário. Eu não gosto, eu já defendi isso, eu já falei muito isso. Mas eu passei a mudar de ideia. Depois de um tempo eu mudei de ideia. Eu já vejo de forma diferente. Até porque depois de conversar, conhecer muita gente que trabalha em categoria de base, percebi como para o universo de categoria de base é diferente. E inchado não é necessariamente ruim. Inchado você acaba dando oportunidade a muitos jogadores que são os que mais precisam de um torneio como a Copinha. Porque os jogadores de base de time grande, daí, mesmo pode ser os gigantes nacionais, como pode ser um time grande regional, time com alguma estrutura, né? Eles já vão
ter a Copa do Brasil Sub-20, Campeonato Brasileiro Sub-20, Campeonato Estadual Sub-20 ali para demonstrar, e aí vai ter uma comissão técnica do time ali, do clube, que já é um clube mais estruturado, olhando para de repente revelar aquele jogador, né? E para esse público, para esses jogadores, a Copinha é importante em 2 aspectos. Primeiro, que apesar da comissão técnica, todo mundo já está acompanhando o desenvolvimento desses jogadores ali desde o Sub-17, sei lá o que, nesses grandes clubes, o público fica conhecendo eles pela Copinha. Porque ninguém fica vendo muito o campeonato carioca, paulista, gaúcho, Sub-20, ou o campeonato brasileiro Sub-20. Tem pouco público, a Copinha tem muito mais. Então, é um jeito do público conhecer os jogadores. E também tem uma outra importância. Então, os jogadores ganham um pouco de mídia, Isso é importante. E é importante também porque você joga num torneio que está todo mundo vendo, né, tanto no estádio, que dá bons públicos na Copa São Paulo, quanto na televisão. Então o jogador que está na base, ele está aprendendo várias coisas ali no seu treinamento de anos e anos, mas na Copa São Paulo ele tem um treinamento que nem sempre ele tem tanta oportunidade assim no dia a dia dele, que é jogar sob pressão, sob uma pressão externa, que é estar aparecendo na TV e estar jogando com torcida ali, né, buzinando no ouvido dele. Então, o que ele fizer vai aparecer lá no Twitter, a torcida cornetando ou não. Então isso é importante até para formar um pouco a questão mental do jogador, né? Para ele se acostumar um pouco com isso, porque quando ele se profissionalizar vai ser muito pior. Para jogador de time grande, a Copinha é importante para isso. Mas esses caras já têm os outros torneios ali para as coisas mais básicas. Agora a Copinha, ela é muito importante para jogador de base de time pequeno, né? E sobretudo fora de São Paulo, Rio-São Paulo, ou dos 4 principais centros do país. Para muitos desses times e desses jogadores, a Copa São Paulo é a única oportunidade da vida de aparecer para alguém, de chegar, fazer alguma coisa que você repercute, e daí você vai ter uma oportunidade de conseguir fazer uma vida com o futebol. Porque são muitos jogadores que vão ter uma condição de treinamento muito ruim nos seus clubes, são aqueles clubes mais mambembes, que sempre sai a matéria, que pegou 5 dias de ônibus, estão comendo bolacha, sei lá o que, no alojamento, sei lá o que. Quando chegou em São Paulo, ele tava uma refeição melhorzinha, mas tá daquele jeito todo mambembe, né? Gostam de fazer essa matéria. Muita gente vê isso como algo negativo. E de fato, é negativo, é ruim tantos garotos estarem passando por isso. O ideal é você estruturar o torneio para que isso não aconteça mais, para que eles cheguem aqui em São Paulo em boas condições, fiquem aqui em boas condições e voltem para casa em boas condições. Tá? Isso é ideal. Agora, é uma oportunidade de ouro para eles, porque se eles ficam muitas vezes só no seu clube, ali num centro menor, em que tem poucos olheiros do futebol brasileiro, a chance dele conseguir de repente ir escalando o futebol brasileiro até chegar num grande clube, ou até chegar num clube de Série A, eu não estou nem querendo pegar, ou Série B, vai ser muito menor. Porque para pegar um exemplo recente, do Galvez, do Acre, que até é um time que está indo bem agora no profissional também, né, o campeão acreano. Que o Galvez teve aquela história que jogou com o Palmeiras, foi muito bem na Copa São Paulo, passou de fase, tudo, até que enfrentou o Palmeiras, foi eliminado, e o Palmeiras até ajudou, levou os garotos do Galvez lá para conhecer o Allianz Parque e tudo, né. Se eles ficam lá no futebol do Acre, eles têm um caminho para subir, mas o caminho é muito mais árduo, se depender só daquilo, que vai depender do quê? Brilhar numa Série D, que eventualmente eles talvez nem tenham condição de ganhar a Série D, mas brilhar numa Série D, a ponto de repente algum time do Pará, algum time do Centro-Oeste ver o desempenho dele, contrata, daí ele vai acabar jogando um time de Série C ou do Série B, para ver se de repente um dia chega a ter uma carreira mais consolidada. É um caminho árduo que vai depender de várias temporadas seguidas muito boas, porque se a temporada não vai tão boa, daí já desanda ali, ele já perde o rumo dele, né? E daí, para ser aquele jogador que vai ser revelado com 26 anos, daí clube grande já desconfia, tudo. Então você tem que ter uma ascensão muito rápida, é muito cruel. A Copa São Paulo não, a Copa São Paulo pode acelerar, pode fazer com que um garoto ali saia direto de lá para um time de um centro maior, que não precisa às vezes nem ser um time uma superpotência dos 12 grandes brasileiros, aquelas coisas, mas pode ser um time já que seja da Série A ou da Série B, ou ele já ganhou anos ali na disputa dele, e ele ainda às vezes está chegando com 19 anos, ele já chega ainda na base, então ele dá uma acelerada no processo, então isso é fundamental para eles. Então essas dezenas ou centenas de garotos, centenas, né, essas centenas
centenas de garotos vão perder essa oportunidade. E daí, muita gente, mas no final das contas, Copa São Paulo, tudo, quantos jogadores revelou? A gente tem que parar de ver o futebol com o olhar só da elite, tá? Então assim, quantos jogadores pararam na seleção brasileira que saíram de um time pequeno em Copa São Paulo? Tem o Valdívia, que saiu lá de Rondonópolis e foi pro que o Inter viu. Tem o Luan, que saiu do Rio Preto, foi para ir pro Grêmio, blá, blá, blá. Mas assim, e daí? Assim, aquilo ali não é só para você revelar jogador para a seleção brasileira, é para você revelar jogador para o futebol brasileiro. E o futebol brasileiro não é só os clubes mais populares do Brasil, os 12 grandes, ou aquelas coisas ali. Não é muito mais que isso. Se você abrir um pouco o filtro desse levantamento, parar de pensar só em jogador que virou jogador de time grande, jogador que foi para a Europa, jogador de seleção brasileira, e começar a pensar em jogador de Série A, Série B e Série B, porque daí são jogadores que tem uma carreira ali. São jogadores que, no final das contas, estão conseguindo sustentar com o futebol. Estão ganhando lá um salário, sei lá, de 20 mil reais, que, assim, é um bom salário para uma pessoa comum, mas para o meio do futebol é um salário baixo. Mas 20 mil reais, eles são pessoas comuns, eles não são craques do futebol. Mas para uma pessoa comum, ele está ganhando 20 mil reais de salário, que ele vai sustentar a família dele, tudo, que talvez se ele não conseguisse vingar no futebol, ele jamais conseguiria ter um emprego em que ele recebesse esse salário. Então a gente tem que pensar mais nesses jogadores de Série B, ou de times pequenos da Série A, ou de Série B, e até de alguns times da Série C. Né? Quantos desses jogadores que ficam zanzando por esses clubes acabaram não tendo a Copa São Paulo a oportunidade de aparecer? Não é que assim, não, o cara sai lá num clube do Amazonas e vai parar no Flamengo, vai parar no Palmeiras, virou um craque da seleção. Não, mas quantos jogadores eventualmente saem do Amazonas, do Espírito Santo, do Mato Grosso, né, e por causa da Copinha não consegue um contrato no Paraná. Não no Paraná Clube, eu estou falando do estado do Paraná, num clube mais estruturado do interior de São Paulo, num clube do Nordeste, num clube grande do Nordeste. Quantos acabam não fazendo essa trajetória? Aí você vai ampliar muito mais. E o cara tá tendo uma vida ali, que talvez ele nunca tivesse se não fosse a Copinha. Ele iria ficar no time do estado dele, da terra dele, num estado que não tem um futebol muito rico, então muitas vezes ele teria que ficar depois de um tempo em que ele desiste de ir para um clube grande, ele passa a ser aquele jogador que tem um trabalho meio período, então ele faz meio período futebol, meio período outra coisa, ou então ele simplesmente desiste do futebol porque não dá mais. Agora, quantos desses jogadores acabaram não tendo uma vida de futebol, né, em que eles estão sustentando a sua família, porque eles foram parar no time da Série B? Porque foram parar que no final das contas estão hoje no Santa Cruz, no Paysandu lá na Série C, no Remo, que estão, sei lá, no Confiança na Série B, que estão no Sampaio Corrêa na Série B. Quantos jogadores saíram de Copa São Paulo acabaram não tendo uma trajetória de jogadores que têm essa vida? Mas é uma vida muito melhor que eles teriam sem a Copinha. Se eles não tivessem a oportunidade de aparecer a ponto de dar um salto para um clube desse status. Então a gente tem que parar de pensar que categoria de base serve só para atender time grande, serve para atender o futebol brasileiro e serve para atender a vida de pessoas, de garotos que têm talento e que podem ganhar uma vida com o futebol e que de repente a gente pode estar perdendo esses garotos que acabam não tendo uma formação tão boa assim, porque muitas vezes a família toda aposta na chance dele virar um jogador de futebol, ele não vira ou vira um jogador que ganha muito mal e mal consegue sustentar a família jogando num time que nem divisão nacional tem. Às vezes a Copa São Paulo permite que ele tenha uma divisão nacional para jogar, ter um emprego de ano inteiro para sustentar a família dele, ganhando 15, 20 mil reais, que pro meio do futebol é pouco, mas para uma pessoa comum, e ele é uma pessoa comum, como eu sou, como você provavelmente que está vendo o vídeo também para ele é muita coisa, tá bom? Mas é isso, então se você gostou do vídeo, dá joinha, não gostou não. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Tchau.